Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Quase que falo dia 24, não sei por quê. Se pedirmos às pessoas para desenharem uma igreja, invariavelmente elas farão uma casinha com uma torre. Mas você que conhece as Escrituras sabe que essa não é uma representação correta e bíblica da igreja. Outros falam em igreja como uma instituição, uma organização. Mas você também sabe que igreja é uma reunião de pessoas que amam a Jesus. A igreja são pessoas, por isso não vamos à igreja, mas somos a igreja. Você sabe também que a igreja nunca associa, a Bíblia nunca associa a igreja a um edifício, igreja é o povo de Deus. Há um belíssimo texto no Novo Testamento. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes e agora ouvira que ele ressuscitou. Pedro, que já não há mais lugar para ele no grupo de discípulos, pois fizeram um verdadeiro papelão. Então resolve voltar para a pesca. E ele diz aos seus pares, vou pescar. E a frase ali, registrada em João 21, é uma dissociação, é um rompimento formal de Pedro com Jesus e com os outros discípulos. Vou pescar tem o seguinte significado: vou voltar para a pesca e a minha vida será o mar, serão as redes, os peixes, o comércio de peixes, e eu vou pescar hoje, e eu vou pescar amanhã, depois de amanhã, e a minha vida será pescar. E Pedro tinha uma influência tão grande, tão forte sobre aquele grupo de discípulos, que a Bíblia diz ali que 7 outros discípulos disseram, nós vamos também. E aí eles pescam a noite inteira e não pegam absolutamente nada. Meio frustrados, sem peixes, eles estão voltando para a terra quando há uns metros de distância, lá na praia, houve uma pessoa gritando, filhos, vocês têm alguma coisa que comer aí? E em seguida vem a instrução, lancem as redes no lado direito do barco. Eu acho que Pedro deve ter dito assim, epa, esse filme eu já vi. Fizeram isso e não conseguiram puxar a rede por causa da quantidade enorme de peixes. João diz, é o Senhor. Pedro, que estava nu, amarrou sua túnica na cintura e se jogou ao mar. E quando eles chegam à praia, Jesus preparou o cenário para confrontar-se com Pedro. E ali havia pães e peixes num braseiro e Jesus deu comida a eles. Lembra-se da noite de negação de Pedro? Havia também um braseiro. São as 2 únicas vezes na Bíblia que os braseiros são mencionados. E Jesus, depois de ter dado de comer aos seus discípulos, pergunta a Pedro, amas-me mais do que estes? E a palavra estes ali é neutra. E nós não sabemos para onde Jesus estava apontando. Podia estar apontando para os 153 peixes que eles pegaram, o barco, as redes. Então a pergunta era pertinente, pois ele havia dito que daquele dia em diante iria pescar, viver da pesca. Amas-me mais do que a pesca, do que a estes peixes, Pedro, do que essas redes, do que esse barco? A resposta de Pedro foi, sim, Senhor, sabes que eu te amo. Lembra-se da reação de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Há uma versão que diz assim, cuida dos meus cordeiros. Mas a pergunta, amas-me mais do que estes, poderia ser que Jesus estivesse apontando para os discípulos. Então estaria apontando, amas-me mais do que João, do que Tomé, do que amas a Tiago, do que amas a Natanael? Amas-me mais a mim do que amas a estes?
Amas-me mais do que amas aos seus amigos, aos seus irmãos, seus parentes, as pessoas mais queridas do seu relacionamento? Mas essa pergunta podia ter um outro significado. Podia ser mais profunda ainda. Pedro, você me ama mais do que estes me amam? Você me ama mais do que João me ama, do que Natanael me ama? E a pergunta fazia sentido porque antes de negá-lo, Pedro havia ainda dito assim, ainda que todos esses me neguem, eu jamais o negarei. Pedro tinha certeza de que amava Jesus mais do que todos. E aí Pedro respondeu, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E você se lembra da resposta de Jesus? Cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Depois Jesus não fez mais pergunta comparativa. Só perguntou, Pedro, amas-me? E foram 3 oportunidades para ele reverter a negação. 3-1, 3-2, 3-3. Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. É Jesus nos dizendo que quando o amamos, nós devemos nos envolver com seu rebanho, com suas ovelhas, com seus discípulos, com sua igreja. E uma das grandes provas de que você ama Jesus é o seu amor pela igreja. Apacenta, cuida, alimenta, supre as necessidades das minhas ovelhas. E tem uma coisa, é mais fácil amar a Jesus do que amar a igreja. É mais fácil passar tempo com Jesus do que com a igreja. Jesus é perfeito, Jesus nos ama perfeitamente. A igreja não é. Tanto assim que precisava de cuidado, suprimento, ajuda, acompanhamento, supervisão, inclusive de Pedro. A igreja é formada por pessoas que são de Jesus e estão em Cristo. Gente cabeça dura, frágil e necessitada de encorajamento, como Pedro. Estando reunidos ou não, se você foi resgatado por Jesus Cristo, você faz parte da sua igreja invisível e deve se tornar membro e se envolver com uma igreja local, visível, histórica, onde os seus dons e recursos serão partilhados e você será encorajado a uma vida de serviço. Somos a igreja 24 horas do dia porque somos de Jesus, somos a família de Jesus o tempo todo. Igreja não é edifício nem prédio, é um grupo de pessoas que ama Cristo. Por isso, não se afaste da igreja. Se você ama Cristo, invista seus talentos, seus dons, seus recursos para cuidar das ovelhas de Jesus. Se você for ativo e consagrado, sua igreja assim o será. Se você for forte em oração, a igreja será. Ela será participativa se você não se distanciar das suas atividades. Ela será entusiasmada se você tiver ânimo e encorajamento. Igreja não é um clube social nem uma sociedade secreta. Ela é o ajuntamento, a assembleia daqueles que amam a Jesus. Deus resolveu usar seu povo como instrumento para abençoar o mundo. É através dela, da igreja, que Deus fala e age no mundo. Deus escolheu nos usar para abençoar todas as famílias da terra. Quando a igreja falha, é de Deus que o mundo zomba. Quando a igreja é uma bênção, as pessoas são atraídas igualmente a Jesus Cristo. Você ama Jesus? Se ama Jesus, apacente as suas ovelhas. Cuide dos cordeiros. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado porque Jesus amou a igreja e se deu por ela. Obrigado porque quando o Senhor quer uma família feliz, o Senhor diz para os maridos, amem a sua esposa como Jesus ama a sua igreja. Obrigado porque Jesus podia ser o maior crítico de igrejas, mas ele continua amando o seu povo. E obrigado porque ele nos chama a sermos igreja. E obrigado pela oportunidade de serviço. Deixa, Deus, que tenhamos prazer em te servir, servindo a igreja. E sabemos, ó Deus, que o Senhor ama e vai abençoar sempre a sua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, tão somente
a demonstrarmos o nosso imenso amor e gratidão a Cristo, servindo a sua igreja com fidelidade e com submissão. Em nome de Jesus oramos e pedimos as tuas bênçãos para nós. Amém e amém. Tenha um dia muito feliz.